Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. No último episódio, nós apontamos especialmente um fato narrado por Hannah Arendt com relação a Georges Clemenceau na Primeira Guerra Mundial, com relação à atual situação na guerra da Rússia com a Ucrânia. E nós vimos que essa questão entre opinião e fato, essa manipulação, esse conflito usado também como arma, e nós teremos episódios exatamente ou explicitamente sobre esse tema, ou seja, a manipulação como arma, como esse fenômeno ainda hoje é tão atual quanto foi naquela época, mesmo passado 110 anos. Portanto, é necessário, é essencial que nós tenhamos a ideia perfeita do que seja fato e do que seja opinião. E nós já descrevemos isso, nós nos delongamos sobre isso nos últimos episódios. Thomas Hobbes, um dos grandes filósofos e escritores ocidentais, autor do famoso livro Leviatã, já naquela época, bem antes da Primeira Guerra Mundial, já cogitava da prevalência do interesse político sobre a verdade. E aqui nós vamos mais uma vez nos referirmos à verdade como uma verdade factual. Hobbes tinha uma posição interessante. Ele dizia o seguinte, que se houvesse interesse político na desconstrução de qualquer enunciado, qualquer fato, inclusive das leis matemáticas, das leis da física, isso aconteceria, porque o interesse humano não encontraria limite na ciência. Essa frase de Hobbes ela é muito interessante e ela levava na época a uma reflexão de que, de fato, uma lei matemática, uma lei da física pode ser negada ou pode ser simplesmente omitida. Basta que seja retirada qualquer referência a esta lei ou esse enunciado físico ou matemático no material de estudo da matéria e ele permaneceria desconhecido. Mas, apesar de ser desconhecido, isso não significava que ele deixava de existir. Mas essa é uma questão em que o interesse humano ou político, mais preciso, se deparava, se confrontava com uma questão natural, com uma lei da natureza que, mesmo sendo negada, continuará existindo. Pode ser que, muito embora seja negada naquela época, 200 anos depois, aquele enunciado matemático, aquele enunciado físico, aquela questão de cálculo, ela possa ressurgir da mesma maneira e com o mesmo cálculo e com o mesmo resultado que tinha anteriormente, porque ela não depende deste resultado, ela não depende da opinião, ela não depende do fato, ela existe de maneira independente. E o fato humano não tem essa característica. Ele pode ser negado, alterado, modificado de alguma maneira e sempre haverá o perigo ou a possibilidade de que ele possa passar a se tornar desconhecido ou pouco conhecido. Sobre esse aspecto, o melhor exemplo que nós podemos ter de tentativa de controle da verdade, nós vamos nos ater a esse período histórico específico, nós vamos ter vários episódios sobre isso, mas já adiantando que sobre o aspecto do controle da realidade factual, ninguém foi mais longe, nenhum movimento foi mais longe do que o stalinismo na União Soviética. Tanto que, como nós iremos demonstrar, vocês podem ver agora, existem várias fotografias, vários registros, eles foram simplesmente modificados para que personagens políticos relevantes da história soviética fossem excluídos. Um exemplo mais óbvio, mais claro, e nós vamos nos ater a isso com mais especificidade, nós veremos depois, é o exemplo de Trotsky, um dos líderes da Revolução de 1914, da Revolução comunista na Rússia, que se tornou União Soviética, o construtor, digamos assim, o criador do exército, do novo exército soviético, um grande líder que entrou em conflito com Stalin e foi exilado para o México e depois assassinado. Trotsky foi apagado
da história soviética. As fotos foram apagadas, a figura dele desapareceu, nenhum livro o cita, nenhuma referência é feita. É um personagem que simplesmente foi excluído da memória. Se fosse possível um controle total no mundo inteiro, com certeza essa figura desse líder soviético jamais seria recuperada. No entanto, e esse ponto também Hannah Arendt destacou, é quase impossível você limitar o fato, controlar o fato em todas as suas circunstâncias, em todos os seus registros, em todas as suas possibilidades. Você pode dificultar muito, mas sempre haverá essa possibilidade. Tanto que permaneceram ainda os registros originais, as fotografias originais, onde Trotsky ali estava. Seja como for, esta forma de atacar o fato é uma forma inegavelmente eficiente. E o fato, ele não tem essa resistência que as leis naturais assim o têm. Então, o fato, como nós entendemos, ele precisa ser cada vez mais questionado, valorizado, registrado, para que ele não seja confundido, para que ele não seja alterado ou mal entendido, ou melhor ainda, manipulado por aquilo que se diz ou que se chama, que nós convencionamos chamar de uma opinião, que é justamente a sua contraposição. Agora, a opinião, ela se faz sustentar, ela se faz basear, sobretudo, em informações. Informações que são alteradas ou falsificadas para sustentar a natureza fática da opinião. Voltemos um pouco. O fato é uma ocorrência registrada, externa, comprovável. A opinião é interna, subjetiva, própria. Se, na necessidade de transformar essa opinião em fato, é preciso que ela seja confirmada, é preciso que ela seja sustentada por alguma coisa. E essa sustentação se dá através desse tipo de informação que é falsa, adulterada ou transformada de alguma maneira. E é isso que nós denominaremos fake news. A fake news, antes de ser uma desinformação, nós veremos que ela não é, pode ser, mas não é necessariamente, nada mais é do que um indutor, um indicador ou uma confirmação de uma opinião como fato. Portanto, cria-se a pós-verdade como sendo uma opinião para romper um ciclo com a característica do fato, e em seguida criam-se os elementos indicativos informativos para que se confirme a natureza da opinião como fato, e aí nós temos o que se chama de fake news, o que é um pouco mais diferente do que de usual nós podemos entender. Então nós teremos as fake news, o que é diferente do simples conceito de desinformação, como nós veremos depois. Deixe seu like, inscreva-se no canal, nós temos muito a dizer ainda sobre essa circunstância. Vamos invadir a opinião e a verdade para que isso seja completamente entendido, para que nós possamos ter ciência de como a manipulação se realiza. Muito obrigado.